Saudações vascaínas, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui o Washington falando, Washington Cunha, diretamente do canal Falando de Vasco, ok? Vem aqui, se inscreva, curta, aperte o sininho para receber as notificações desse canal que está iniciando. Eu peço a tua ajuda para estar alcançando até 500 inscritos nesse momento, ok? Vamos lá para as informações. Trazendo uma negociação, o jogador foi oferecido ao Vasco, né? Que é o Lloyd Augusto, né? Um possível reforço que gosta de atuar como ponta direita, mesmo ele sendo esquerda, ok? O Lloyd Augusto, ele está atuando nesse momento pelo Allianzspor da Superliga, né? Turco, né? Do time turco. Ele tem 14 partidas, 1 gol, 4 assistências, ele tem 24 anos de idade, tendo altura de 1,83 m, angolano, né? Um atacante que atua pelo lado direito, mas ele é esquerdo, né? Ele é destro. Ele pode estar sendo contratado pelo Vasco da Gama para estar fazendo uma sombra, né? Com o Adson, né? Já que ele está no departamento médico. Provavelmente ele possa estar retornando, né? Para a equipe do Vasco no final de fevereiro ou no início de março, mas enquanto isso, essa contratação aqui seria boa. Eu vi alguns lances, atua bem, joga bem, tem bom domínio com os pés, gosta de dar um elástico, gosta de drible, né? Não chuta muito pro gol, mas ele é bem decisivo em todas as suas jogadas, ok? Então, provavelmente um reforço aí, Lloyd Augusto, tá? Angolano, para o Vasco da Gama, ok? Eu trago mais informações assim que sair, tá ok? Falando sobre o Pablo Vegetti, né? O nosso pirata da colina. Conforme foi falado, né? Sabemos as especulações que o seu empresário está aqui no Rio, conversões atrativas com o presidente do Vasco, o Pedrinho, pedindo um reajuste salarial, né? Ou seja, o Vegetti ele ganha em torno de 550 mil pelo Vasco. O seu empresário entende que ele está numa boa fase, numa fase crescente, especulando um salário um pouco acima de 1 milhão, né? O Vasco ofereceu 800 mil, sabendo que se trata de um atacante importante, decisivo, né? Que está começando a fazer uma história no Vasco. São 2 temporadas sendo um artilheiro, mesmo que ano passado ele teve uma decrescente, mas né, ficou um tempo sem fazer gol, mas no finalzinho, né, poucos jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, o Pirata da Colina conseguiu emplacar. Isso para dar um pouco de moral, né, para um centroavante que vive de gols. Eu particularmente, opinião minha, né, Washington falando, que contratar um jogador para pagar 1 milhão e pouco, pagaria no Paulinho, né, mesmo não sendo atacante, mas eu contrataria o Paulinho lá atrás quando ele foi oferecido antes do Atlético Mineiro, né, não desfazendo do Pirata da Colina. Ele pode estar entregando sim mais nesse ano de 2025 para o Vasco da Gama, mas também pode não estar entregando o que ele vem fazendo aqui essas 2 temporadas. Eu tiro como exemplo o Germancano, né? Que 2023 foi um cara que decolou, ele saiu do Vasco nas altas, chegou no Fluminense, ficou em alta e depois o seu futebol começou a cair em 2025, 2024. 2024 ele teve uma decrescente, né? E muitas das vezes nem relacionado para o banco ele foi. Claro que ele passou no departamento médico, mas ele teve Então, qual é o medo? O medo é fazer uma renovação, já que já tem um gatilho, né? O Vasco já tem um contrato com o Vegetti de 60%, né, do campeonato. Se ele alcançar automaticamente o seu contrato, que termina em 2025, no final de 2025, já vai para 2026. Vasco querendo potencializar um pouco mais o seu salário para 800 mil, eu veria de bom grado. Agora, acima de 1 milhão, daqui a pouco todos os jogadores vão querer 1 milhão para poder estar jogando no Vasco. Isso porque está acontecendo que, como ele está em alta agora nesse momento, está pedindo aí. Outros clubes querem o Vegetti,
né? Mas para tirar ele daqui vai ter que pagar uma multa rescisória. Enfim, então já que não vão pagar a multa rescisória, estão querendo um aumento. A minha opinião é essa. Paga os 800 mil, é o que o Vasco pode pagar, até porque por enquanto ainda estamos em dia, né? E vamos continuar em dia, graças a Deus por isso, porque a 77 deixou a mercê, e o Pedrinho tá dando jeito de desdobrando nele para poder estar deixando tudo em dia, tá? Então, vamos continuar com esse giro de notícia, mas a minha opinião, 800 mil salário do Vegete de 550 para 800 é um bom salário. E vamos aguardar essa nova temporada. Desejo boa sorte, Pirata da Colina é matador, é o cabeceador, o cara que não perde bola, a gente sabe muito bem disso, mas tem que pensar muito antes de fazer essa renovação, né? Tendo e precisando de atacante para fazer a sombra. Eu falei isso no vídeo passado. Vasco precisa contratar, tá bom? Um atacante para ser sombra do Vegete. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó, a tabela do Carioca, tá? Conforme foi dito, Maricá venceu Boa Vista de 1-0, Maricá 2 jogos, tá? 2 vitórias, está líder na tabela, tá ok? Nova Iguaçu bateu o Sampaio Corrêa por 1-0, Volta Redonda e Fluminense, Volta Redonda ganhou o Fluminense de 1-0, tá? Hoje tem um jogo do Madureira e o Flamengo às 18h30, né, no estádio Amigão, e Vasco da Gama contra a equipe do Bangu às 21h30, onde vai ser transmitido pela Rede Band, ok? Vai estar lá na Rede Band. Então, a gente vai estar aí acompanhando o Vascão da Gama, entrando em campo, e vamos falar um pouco sobre algumas peças, algumas mudanças, tá? Mas antes de entrar nesse requisito de mudanças, vamos falar sobre a arbitragem. Olha só, a arbitragem de hoje na partida é um juiz que eu nunca vi, tá? Provavelmente estão subindo ele, é o Jodiz Nascimento, tá? Juiz Jadinho Nascimento, é um novo juiz aí que vai estar pitando a partida do Vasco, e na cabine do VAR um pouco mais conhecido que o Alexandre de Jesus, tá? Então vamos desejar uma boa sorte para esses camaradas aí, não garfar o Vasco da Gama, já que campeonato carioca a gente não pode se esperar muito, né? Então vamos desejar boa sorte aí para eles. Falando aí agora da escalação, tá? Antes de começar a falar, o goleiro Pablo ontem, no jogo treino, ele se machucou, prendeu o dedo dele ali entre a grama e acabou precisou ir para o hospital, desculpa aí, precisou ir para o hospital. Não se sabe se ele vai estar relacionado, tá? Se vai estar em condições de atuar, mas caso tenha o goleiro, que é o goleiro reserva dele, que é o Alan, né? Ou Daniel Fusato, tá? Daniel Fusato. Pode estar também testando ele também no gol, já que Vasco está tendo algumas mudanças. Lembra? Vasco tirou 2 peças do seu time da Sub-20, retornaram para a Sub-20 e agora está entrando em campo com Souza, sendo testado hoje como zagueiro, tá? Vou falar isso aqui. E também o Riquelme, né? Vai estar atuando na ponta direita, tá? Numa nova posição aí, já que ele voltou de empréstimo, testando aí em outras posições para ver se dá certo ou não. É aquilo que eu falei, são jogadores que são vitrine pro Carioca. Tem que entrar em campo, tem que testar, tem que colocar para jogar e tem que ganhar, meu irmão. E conseguir vender esses camaradas aí, porque o Vasco não vai precisar mais deles para a temporada 2025 não. Tá? Então, ó, supostamente pode ser Pablo, Alan ou Daniel Fusato no gol, tá? Na zaga, Souza testando como zagueiro, tá? Ele treinou como zagueiro, né? Então ele vai estar atuando como zaga hoje. Luiz Gustavo na zaga, fazendo essa dupla de zaga. Molecada da Sub-20, Paulinho Silva, que fez um gol, né, no último jogo, Vitor Luiz, Riquelme, Serginho, Bruno Lopes e o GB, tá? Agora falando de 2 cabras aqui que tomara que faça uma boa partida e também uma boa partida do Vasco, tá? Na minha opinião, o Vasco não precisa mais desses caras aqui, que é o Zé Gabriel e De Lucas no meio de campo. Prepara os olhos aí, tá? Vai com o coração aí amaciado, meu irmão, para poder aturar esses camaradas no meio de campo aí.
tá? Mas desejo aí uma boa vitória com o nosso Vascão da Gama e que eles consigam fazer uma partida, porque se é vitrine, eles precisam sair, ok? Dando uma continuidade aqui sobre esse jogo, quem vai estar entrando, tá, no banco de reserva do Vasco hoje é o Paulinho, Jair, Max Domingues, né, Domingues, Jean Davi, tá? Esses são os possíveis atletas do Vasco, né, do time principal, estar dentro do banco de reserva do Vasco para pegar uma corpagem, pegar uma caminhada ali dentro de campo, uns 30, 40 minutos para esquentar o sangue. Bom, eu fico apreensivo, tá? Porque ano passado, lembra? Perdemos o Jair e perdemos o Paulinho. E olha contra quem, né? Contra a equipe do Bangu pelo Campeonato Carioca. Deus me livre e guarde, tá? Mas isso fica até no psicológico do jogador, né? Mesmo que queira entrar para pegar ritmo de campo, né? Antes de começar a quarta rodada aí, Vasco tá jogando com o time principal, dá um frio na barriga, meu irmão, dá um frio na barriga, mas vamos desejar boa sorte, que vai dar tudo certo aí, tá? Que ninguém vai se machucar e que Vasco venha sair com a vitória, tá? Sobre transmissão do jogo do Vasco mais tarde, vai estar passando no YouTuber, né? No GOT, tá? E na televisão aberta vai estar passando na Band, tá? Às 21h30, Vasco da Gama vai estar entrando em campo. Vamos desejar uma boa sorte aí pro nosso Vascão da Gama, que venhamos fazer 3 pontos hoje com essa partida, porque dependendo do resultado do Flamengo e Madureira, tá? O Vasco ele consegue ficar já no G4 entre o 3º e 4º, tá ok? Então essa foi as informações da colina, tá? Do gigante da colina, o nosso Vascão da Gama. Peço mais uma vez, me ajude a chegar aos 500 inscritos, tá bom? Deixe seu like, se comente aí, comente quanto o Vasco vai ganhar hoje, qual é o seu palpite. Deixa aí no comentário, no próximo vídeo eu quero estar trazendo aí, tá? O que você falar aqui conosco aqui no canal, ok? Vamos lá, Vascão da Gama, até a próxima, fui!